Hoje nós vamos fazer um sermão colaborativo. Apocalipse, capítulo 21. Coloca para a gente aqui, Davi, por favor. Ele diz o seguinte, versículo 5. E aquele que está sentado no trono disse: Eis que faço novas todas as coisas. Dá para a gente aprender tanta coisa com esse versículo, que acredite, as 6 ênfases que a gente vai dar aqui, é um sermão de 6 pontos. As 6 ênfases que a gente vai dar aqui, o que significa um Deus que faz tudo novo? Apocalipse capítulo 21 é um texto que Deus, assentado no trono, Ele está dizendo: eu faço novas todas as coisas. 6 ênfases a gente aprende, 6 coisas que a gente pode aprender a partir desse texto. A primeira delas diz respeito à esperança. E Will, o que a gente aprende sobre esperança ao longo desse ano? Bom dia, meus irmãos. Deus que faz nova todas as coisas, um Deus que nos dá a oportunidade de recomeçarmos, de tentarmos outra vez. É um Deus que nos dá a esperança, né? É um Deus que faz tudo novo, nos enche de esperança. Porque, além de nos dar essa esperança e um mundo caído, diante de um mundo caído, Ele nos dá a certeza de que um dia todo o mal deste mundo será tratado. Quando ouço alguém falar sobre esperança, a primeira imagem que me vem à mente, a primeira figura, né, se você pedisse para me desenhar uma esperança, me vem à mente um pequeno broto, né, verde, um caule fininho que surge no meio do nada com uma folhinha verde. Essa imagem é muito representada para a esperança. Ela está, esse broto em meio ao nada, em meio a um terreno totalmente hostil, totalmente inapropriado, muitas vezes, neste mundo caído que nós vivemos, no deserto, ou em meio à cidade urbana, em meio a um asfalto, totalmente asfaltada, existe um pequeno pedaço de terra e surge um broto verde, uma pequena folhinha. E diante disso, esse terreno árido, representando esse mundo caído que nós vivemos, nós podemos dizer que ali ainda há esperança. Essa imagem mostra para a gente ainda há esperança. Essa imagem que me vem à mente. E pensando nessa imagem, me vem um texto de Jeremias, no capítulo 17, que vai nos comparar aqueles que confiam em Deus e depositam sua esperança última nele, com árvores frutíferas. O versículo 7 e 8 de Jeremias diz assim, capítulo 17: Mas bendito é o homem que confia no Senhor, cuja confiança nele está. Ele será como uma árvore plantada junto às águas, e que estende as suas raízes para o ribeiro. Ela não temerá quando chegar o calor, porque as suas folhas estão sempre verdes. Não ficará ansiosa no ano da seca, e nunca deixará de dar frutos. Nós somos como essa árvore, ou esse broto, que mesmo em meio à seca, em meio ao calor, em meio a esse terreno hostil, sabe, onde suas raízes estão firmadas, em uma fonte segura de água viva, e que nos dá então a possibilidade de darmos frutos. Alguns vão dizer que a esperança é a última que morre, né? Mas nossa esperança, sim, ela morreu, mas ela ressuscitou ao 3º dia, e ela vive eternamente, ela está viva eternamente. Bendito é o homem que confia no Senhor, que deposita a sua esperança última desse Deus, porque Ele é a verdadeira esperança. Nele nós podemos confiar. Nossa esperança está viva, e o texto diz que ela está assentada em um trono. Jesus é nossa esperança, e agora Ele está à direita de Deus Pai, vivendo eternamente, sentado em um trono. E o versículo vai continuar: aquele que estava sentado no trono disse: vejam, eu farei nova todas as coisas.
E ele continua dizendo, escreva isso, João. Pode escrever o que eu vou te dizer agora. Pois essas palavras são verdadeiras, dignas de confiança. Em mim você pode depositar a sua confiança, a sua esperança última. Minhas palavras são verdadeiras, elas se cumprirão. Essa é a nossa esperança última, esperança verdadeira. Mas talvez você pode olhar para este mundo caído e ter a impressão de que talvez o mal está vencendo, não é? Talvez o pecado está por aí e está as circunstâncias da vida, as dificuldades, dá a impressão de que o mal está vencendo. Mas aí a esperança começa a dar lugar para o desespero, a falta de esperança. Dá lugar ao desespero, dá lugar ao desânimo, dá lugar à desilusão, à falta de fé. Então, nós começamos a perder a esperança. E uma vida sem esperança é uma vida sem sentido, uma vida sem propósito. Uma vida sem esperança é uma vida fútil. Mas eu quero lembrar vocês que o Deus que faz nova todas as coisas é um Deus que nos dá esperança. É a nossa esperança verdadeira e última. E como está escrito no versículo anterior, no versículo 4, é o Deus que enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem aflição, nem choro, nem dor, pois as coisas antigas já passaram. O mal já foi vencido e um dia ele será tratado. Jesus é a nossa verdadeira esperança. Suas palavras são verdadeiras, dignas de confiança. Deus que faz nova todas as coisas é um Deus de esperança. Deus abençoe. Amém. Serjão, além de aprender sobre esperança, quando a gente ouve um Deus que diz, eis que faço nova todas as coisas, a gente pode também aprender sobre santidade, um Deus que nos faz novos. Amém. Bom dia, Urbana. A gente pensando sobre o Deus que faz tudo novo e nos convida para sermos santos, a maior boa notícia do Evangelho é saber que Deus faz novas todas as coisas. Como é bom a gente saber que quando o Senhor nos encontra, todas as lambanças que a gente fez ficaram para trás. Como é bom saber que Ele faz novo tudo. Como é bom saber que todas as impressões que eu fui deixando pela vida e que foram sendo desastrosas, Deus apagou, deixou para trás e faz tudo novo. O famoso texto de 2 Coríntios 5,17. Aquele que está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Como é bom saber disso. Mas tem uma notícia ainda mais maravilhosa. É que o Deus que faz tudo novo, esse novo, ele é novo para nós. Mas para Deus é Ele revelando para nós o plano perfeito dEle, do que Ele tinha para nós. E santidade para mim é isso. Santidade é assim, se eu pudesse usar uma ilustração aqui para vocês. Imagine que a gente saiu de casa e perdeu o rumo e não sabe o caminho, não sabe o endereço de voltar. Em determinado momento, Jesus se apresenta e fala, o caminho é ali. Você está indo para o lugar errado. E a gente vê esse lugar correto, a gente vê a casa perfeita e não tem como. Não tem como não voltar. Não tem como a gente não querer regressar. Santidade para mim é isso. Santidade para mim é o regresso de volta para casa. É ir deixando as impressões digitais de Adão na nossa vida e se despindo delas e voltando de volta para a casa do Pai. É muito interessante a gente pensar, mensagens de Ano Novo como o olhar sempre para o futuro e sempre para frente.
A melhor notícia do ano novo é que Deus nos convida a olhar para trás, para o plano perfeito que Ele tinha para mim e para você. Não é em vão que Apocalipse 21 e 22, que são os 2 últimos capítulos da Escritura, a metáfora que fica ali naquele texto para nós é habitar de novo com Deus. O versículo 4 do capítulo 21 diz assim: o tabernáculo de Deus vai estar entre nós. O 22, ele diz que não haverá templo. Jesus é o próprio templo. O 22, o capítulo 22, versículo 5 em diante, Deus vai começar, o anjo vai começar a revelar a João o seguinte: Deus vai estar presente, se revelando para nós o que verdadeiramente é. Não é à toa que a mensagem final para mim e para você é que nós um dia iremos habitar com o Senhor. Santidade para mim é nada mais, nada menos do que pegar o caminho de volta para aquilo que Deus tinha para mim e para você. Adão nos expulsou da casa. Adão estragou a casa. Adão nos jogou para fora da casa. E a gente saiu sem rumo. Mas em um determinado momento Jesus chegou. E Jesus disse: a casa é lá. Volta para lá. Eu vou arrumar a casa, eu vou restaurar a casa, eu vou deixar ela toda pronta. Isso é Apocalipse 21 e 22. Eu vou deixar a casa pronta para que vocês possam habitar. Enquanto isso, a gente vai voltando. Enquanto isso, a gente vai regressando. Então, 2 Coríntios 5,17, para mim e para você, o novo é para mim e para você. Para Deus, é só um regresso de volta para casa. Eu espero que em 2024 a gente possa ser esses peregrinos que estão voltando de volta para casa. Porque é isso que Ele está preparando para nós. Uma casa perfeita para que a gente possa habitar com Ele. Amém. Deus abençoe. Eis que faço nova todas as coisas, diz respeito a uma esperança de que todo mal vai acabar um dia. Diz respeito ao fato de que temos um Deus intencionado em nos fazer novas criaturas. E temos um Deus que também nos convida para servir e construir com Ele este mundo novo. O que é que a gente pode aprender sobre isso, Sandro? Bom dia, Urbana. Colocaram mais pentecostal sentado. Vamos tentar. O apóstolo João nos ensina e ele nos revela de forma tão especial é que o próprio Deus ele nos convida para a construção desse novo que Ele vai fazer a partir do mundo. E esse novo que Ele está fazendo, este convite, é para que a gente possa servir a Ele nesse processo. E tudo isso é muito bonito, porque daqui a algumas horas a gente vai comemorar o novo, aquilo que é novo, o ano novo, 2024. E se você é como eu, ou como a maioria dos brasileiros, você já fez seus planos, já fez os seus projetos, já rabiscou as suas metas. Mas eu queria trazer uma nova perspectiva em cima desse texto, em cima desse convite, onde Deus nos convida a servir a Ele nesse processo da criação do novo. E dentro desse texto que nós lemos, temos 3 coisas muito bonitas que o apóstolo João nos ensina a partir de Deus, que é servir a Deus em primeiro lugar, é servir com um ato intencional. Por isso que Deus diz, eis que faço. É ser intencional. Porque quando nós somos intencionais no nosso serviço, quando nós servimos a Deus de forma intencional, esse serviço produz transformação. É por isso que a sequência é eis que faço novas. O Sérgio citou 2 Coríntios 5,17. Esse é um texto que, olhando para o serviço, é um modo de mostrar que onde Deus coloca a mão, onde Deus coloca as tuas mãos, nada fica como era. Tudo se faz novo. O ato de Deus em nós é nos tornar novos, mesmo em nós, em Cristo Jesus. Por isso que o apóstolo Paulo fala, se alguém está em Cristo, nova criatura é, e as coisas velhas já passaram, e eis que tudo novo se fez. Agora, quando nós servimos de forma intencional, e esse serviço produz uma transformação, não é somente em nós, mas é de forma ampla ou coletiva.
por isso que eis que faço novas todas as coisas. Quando nós servimos ao Senhor com o nosso coração, quando nós servimos de forma intencional, na medida em que nós servimos a Ele, as coisas são transformadas, não somente em nós, mas em todos aqueles que se conectam a nós. E o maior exemplo de serviço, de entendimento do que é servir a Deus, vem do próprio Filho de Deus, do próprio Jesus, que no Evangelho de Marcos, falando aos seus discípulos, no capítulo 10, versículo 45, ele diz: porque o Filho do Homem também não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Intencionalidade, transformação e amplitude. O ponto central aqui é que o serviço é uma resposta nossa ao fato de que esse Deus Todo-Poderoso, Criador de todas as coisas, está nos convidando a servir nesse processo da criação do novo. E a minha pergunta para você que já se planejou para 2024, ela é simples. Como você pretende servir a tua casa? Como que você pretende servir a fim de que ela seja transformada? Como você pretende ser intencional nas suas relações com o seu esposo, com a sua esposa, com os seus filhos? Como que você pretende resgatar o seu casamento, transformando ele em uma expressão da graça de Deus para a vida daqueles que o veem? Como você pretende ser intencional no serviço dessa comunidade, dando os seus dons e os seus talentos na medida em que você serve o reino de Deus e constrói o novo? E por último, como que você pretende fazer o ato, servir no ato mais belo de serviço que Jesus nos deixou? Como está no seu planejamento de 2024? Amar o próximo. Por isso, gostaria de convidar você a revisitar os seus planejamentos, na medida em que entendemos que servir ao Senhor de forma intencional tem que gerar transformação, e essa transformação não somente em nós, mas naqueles que estão perto de nós, a fim de que nós possamos ampliar o reino, a graça, o amor e a glória de Deus na nossa vida e na vida de quem está conosco. Por isso, meus irmãos, por isso, Batista Urbana, sejam bem-vindos ao novo. Você está sendo convidado pelo próprio Deus para fazer parte desse momento. Que Deus nos abençoe. Amém. Temos uma convocação para não somente participar daquilo que Deus está fazendo novo no mundo, mas também temos uma convocação para ver isso acontecer na nossa vida comunitária. Sergião, Marcão, estou trocando os carecas aqui, desculpa. Caraca, é tudo igual. Como é que a gente experimenta na vida comunitária do Senhor Jesus Cristo essa obra de Deus fazer tudo novo na nossa vida? O texto nos diz que o soberano está criando novas todas as coisas, e ele acrescenta. João escreve, porque essas palavras são verdadeiras e dignas de confiança. Sabe, você já deve ter passado por aquela experiência de querer muito fazer uma viagem, conhecer um novo lugar. Enquanto essa viagem está aqui na sua cabeça, enquanto é só um plano, é sonho. Ela não é realidade. Ela não é alguma coisa que você pode já confiar naquilo. Mas à medida que você compra a passagem aérea, você vai lá, faz a marcação do assento, faz a reserva do hotel, aquilo passa a fazer parte da tua experiência. Você passa a viver a viagem, você passa a viver a experiência da viagem. E é assim, a experiência de ter a certeza de fazer parte da nova criação. Algo começou na sua vida, algo começou que está criando uma grande expectativa pela realização, pelo novo. E essa realização, essa viagem, a gente não faz sozinho. Isso que é legal. Essa viagem a gente faz com a igreja, a gente faz na vida comunitária. Esse novo que vai acontecer lá na frente começou agora. Ele começa agora gerando essa grande expectativa do que o Senhor vai fazer lá na frente. O texto, Deus está falando um verbo no tempo presente. Algumas traduções falam, eis que faço novas todas as coisas. Por que ele fala assim? Para nos dar a certeza, foi feito, já começou. Não tem retorno, está acontecendo. Então nós, como igreja, devemos viver essa verdade. E viver de uma forma diferente.
O apóstolo Paulo ensina que nós nos identificamos com Cristo na sua morte e na sua ressurreição. Isso significa que nós já não precisamos viver como vivíamos. A gente já pode viver com esperança, não como aqueles que não têm, mas como não têm esperança. Nós estamos crescendo como o povo da ressurreição, nós já vivemos a ressurreição. Então nós já estamos crescendo juntos como nova criação, até que Cristo volte para a sua igreja. E isso é pautado por alegria, isso nos enche de alegria, deve nos encher de alegria. Dietrich Bonhoeffer, no livro dele, Vida em Comunhão, ele escreve que essa presença física entre os irmãos, é fonte de alegria e de fortalecimento incomparáveis. Isso é alegria. Quando a gente olha para o livro de Apocalipse, a gente se alegra ao perceber como Deus trata individualmente cada um de nós. Nós temos o nosso nome escrito lá, nós temos um lugar preparado para nós. Só que Apocalipse é escrito para a igreja. Apocalipse nos mostra o seguinte: olha, aquele novo que está lá na frente, você já pode viver de forma antecipada agora na igreja, e com muita alegria. E isso é um milagre. Isso é um milagre porque, enquanto nós vivemos num mundo que todos os relacionamentos são pautados por interesses, por afinidades, as pessoas entram numa determinada instituição visando sempre interesses, aqui nós somos atraídos por Cristo de uma forma sobrenatural. Nós não estamos aqui por conta da Urbana, por conta dos ministérios aos quais a gente participa, mas nós estamos aqui porque Cristo nos uniu. O versículo seguinte, ele vai falar que Cristo é o alfa e o ômega, ele é o princípio e o fim. Ele estava no começo, ele estava na criação, ele estará na nova criação. Ele está no começo, no fim e o tempo todo. Hoje ele é o único soberano sobre a igreja. É ele que nos conduz de uma forma milagrosa e sobrenatural. A igreja é dele. E aí, a gente já pode pensar de forma bem prática. Se a igreja é dele, se a igreja é plano de Deus, a igreja não é o que eu idealizo. A igreja não é aquilo que eu gostaria que ela fosse. A igreja é do Senhor. A igreja é aquele lugar onde eu fui chamado para amar aqueles que primeiro foram amados pelo Senhor. A igreja é aquele lugar que eu sou um resgatado entre outros resgatados. Então eu não chego à igreja com a minha agenda, com as minhas exigências, colocando peso sobre o meu irmão. Eu chego com gratidão e amor. Eu chego à igreja com amor. Eu não preciso e não devo ficar o tempo inteiro medindo a igreja, examinando a igreja, julgando a igreja. O meu coração tem que ser grato, tem que chegar com gratidão por ter sido atraído, por ter sido incluído nesse corpo, que a cabeça desse corpo é Cristo, é só Ele. Então, à medida que eu me interesso pela vida do meu irmão, que eu me preocupo pelas suas necessidades, eu me preocupo com os seus sofrimentos, com as suas angústias e participo das suas alegrias, à medida que eu faço isso, aí sim eu posso orar e agir em favor do meu irmão. Que Deus nos ajude, que Deus nos oriente nessa caminhada, nessa expectativa que estamos vivendo do novo que Deus está fazendo a partir de hoje, a partir da igreja. Amém. João, saber que Deus faz novas todas as coisas também é um convite à perseverança, né? Sem dúvida. Bom dia, Urbana. Quando a gente olha para o livro de Apocalipse, né? Você que já deve ter assistido algum filme do Deixados para Trás, não imaginava que ia ouvir tanta coisa boa, né? Tanta verdade de Deus numa exposição de um versículo que parece tão simples, mas é um dos versículos chaves desse livro. Porque, basicamente, o livro de Apocalipse, ele trata do destino daqueles que adoram a besta e aqueles que adoram o cordeiro. Aqueles que adoram o cordeiro, esse é o destino. Ele vai viver novidade de vida. Ele vai experimentar esse realizar maravilhoso de provar tudo aquilo que o Senhor faz de novo. E isso começa no Senhor. Essa novidade de vida começa no Senhor. Quando Ele se fez homem, quando Ele ressurgiu dos mortos, Ele se tornou esse primeiro homem perfeito e maravilhoso e que faz com que... E essa é uma das garantias que a gente tem de que nós podemos experimentar essa realidade
de ser nova criatura. Mas essa ideia da perseverança nesse texto é extremamente interessante, porque nos tempos de João, a percepção que as pessoas tinham daquele que estava adorando o Cordeiro era uma percepção de que elas estavam derrotadas. Já que elas não estavam adorando a besta, já que elas não estavam servindo ao império daquele tempo, essas pessoas, elas tinham um destino totalmente desgraçado e uma vida totalmente complicada. Mas a percepção que Apocalipse traz é de que é uma percepção totalmente subversiva. Aqueles que estão perseverando, adorando o Cordeiro, aqueles que estão servindo o Cordeiro, aquele que está servindo realmente essa pessoa que andou sobre nós, que ressurgiu dos mortos e que prometeu retornar, esses sim, de fato, são os vencedores. E esses sim, estão de fato vivendo algo novo nas suas vidas. Essa percepção, meus irmãos, ela é extremamente maravilhosa, porque quando a gente fala de perseverança, parece que nós estamos falando de uma função ou de uma atividade na vida cristã que nós precisamos levar de maneira, como se fosse uma carreira solo. Quando a gente ouve, né, dos irmãos que estão pregando, persevera no seu casamento, persevera na sua vida cristã, parece que nós estamos falando de uma atividade individual, mas ela não é uma atividade individual. Esse convite a perseverar é um convite a perseverar com Deus, a perseverar com o próprio Cordeiro. E isso é maravilhoso no livro de Apocalipse, porque já que somos novas criaturas, já que nós estamos experimentando esse novo de Deus, já numa realidade de antegozo, porque Ele já começou a estabelecer esse reino dele, a gente também persevera, porque nós temos uma correta percepção de quem Deus é. E quem Deus é no livro de Apocalipse? O Marcão ele já nos antecipou aqui. Deus ele é o alfa e o ômega. Ele é o princípio e o fim. Para as pessoas que estavam vivendo ali no tempo de João, talvez era muito fácil entender que Deus é o princípio e Deus é o alfa. Mas diante de tanto sofrimento e diante de tantas perseguições, talvez esse era o maior desafio deles. Entender que Deus também era o fim. Entender que a adoração ao Cordeiro, a perseverança, a estar diante do Cordeiro, era uma perseverança garantida e uma perseverança real. Essa talvez também seja o nosso maior dilema para entrar em 2024. Talvez você tenha passado por tantas coisas em 2023 que, em alguma medida, todas essas coisas comprometeu a percepção de quem Deus é e de quem você é. Mas, lendo um texto desse maravilhoso, a gente entende que Deus, ele não mudou em nenhuma das nossas experiências em 2023. Ele continua sendo o alfa e ele continua sendo o ômega. Ele continua sendo o princípio e ele permanece sendo o fim. E nós caminhamos para 2024 tendo essa correta percepção de quem Deus é. A gente experimenta uma fé renovada quando, com o auxílio do próprio Deus, a gente continua mantendo uma correta percepção de quem Deus é. Eis que faço nova todas as coisas, é um convite a gente continuar mantendo uma correta percepção de Deus. A gente continuar mantendo uma correta visão de quem Deus é. E é experimentando essa correta visão de quem Deus é que a gente persevera, que a gente experimenta esse renovar de forças, esse renovar de fé. Então, que Deus ele possa nos ajudar nessa atividade de perseverança, mantendo sempre uma visão correta de quem Ele é. Amém? Amém. O Deus que faz tudo novo, recapitulando para você não esquecer os pontos, em primeiro lugar, Ele nos dá esperança diante de um mundo caído. Se Ele vai fazer novas todas as coisas, o mal não é o ponto final. Se Ele faz nova todas as coisas, nós temos a certeza de que Ele está nos chamando para participarmos desse processo, sendo nós mesmos transformados em santidade. Se Ele faz nova todas as coisas,
é porque Ele está nos convidando a participar deste processo, servindo naquilo que Deus está fazendo novo no mundo. Se Ele faz nova todas as coisas, esse novo que está lá na frente, ele já precisa ser vislumbrado aqui e agora, na vinda comunitária do Senhor, da Igreja do Senhor Jesus Cristo. Se Ele faz nova todas as coisas, isso nos garante que a nossa fé será renovada ao longo da caminhada de perseverança. E se Ele faz nova todas as coisas, Gui, isso nos oferece a base fundamental para crer, para termos fé. Como é que isso se processa? Amém, Isaac. Bom dia, igreja. Graça e paz. É isso, né? Um versículo pequeno, tão importante, com tanta coisa para ensinar para a gente, e que mostra, encoraja a gente a continuar acreditando nos planos e na vontade do Senhor Jesus para nós, ao longo do próximo ano também, que se inicia amanhã, né? Para mim é muito comum, não sei para você, mas imagino que também seja porque essa é a percepção que eu tenho de muita gente. Esse final de ano, época de festas, Natal, Ano Novo, e principalmente hoje, né, que é o último dia do ano, ele meio que pega a gente com sentimentos um pouco contrastantes. Tanto a parte de empolgação, de esperança, né, de um calendário que se renova, dos planos que eu vou fazer e que eu vou alcançar, mas ao mesmo tempo traz um quê de melancolia. Olha, mais um ano passou, eu estou ficando mais velho. Eu lembro que uma vez, ao cumprimentar um amigo de trabalho que estava fazendo aniversário, ele falou, eu cheguei na idade que eu tenho mais coisas para lembrar do que para viver, né? E é verdade, o tempo sobre nós ele é implacável, ele é inexorável, não só sobre a gente, mas sobre as pessoas que estão ao nosso redor, que vão envelhecendo, que vão adoecendo, que vão, enfim, morrendo. E eu queria tratar um pouco, bem rapidamente, disso, o que esse versículo tem para nos ensinar em relação a esses dois sentimentos. E o primeiro deles, e talvez seja esse o convite mais contracultural e mais difícil, mais desafiador para nós do cristianismo, é saber que o cristianismo, a fé cristã, ela nos ensina que existe alguém no trono. No fim da história há alguém no trono, e é essa pessoa que está assentada no trono que diz que faz nova todas as coisas. E essa pessoa não somos nós, meus irmãos. A fé cristã, o evangelho, ele nos convida a matar os nossos desejos, a sermos subservientes a alguém que é maior que nós e que se fez como nós em nosso favor. E é por isso que o Sandro comentou um pouco das nossas metas, de como a gente busca, né, fazer planos para o próximo ano, nossas resoluções, né, à luz dessa verdade, de que como cristãos nós somos convidados a nos submeter àquele que está no trono. Eu convido você também a revisitar as suas metas, os seus planos, os seus desejos, suas ambições para 2024. Aquilo que eu penso, aquilo que eu almejo, de fato ele honra a Deus, ele honra o nome de Deus. Aquilo que eu penso e que eu almejo, eu penso que eu sou autossuficiente para conseguir isso que eu quero na minha vida, não preciso de Deus, eu posso conseguir pelos meus esforços. Isso que eu quero, ele é condizente com a minha identidade como cristão, e principalmente eu estou disposto a abrir mão dos meus sonhos em prol do reino do Senhor, estou disposto a abrir mão caso o Senhor diga não, agora não, aquiete-se, acalme-se. E meus irmãos, pensar nos planos que estão no futuro também faz a gente pensar nos planos que estão no passado. Coisas que a gente não conquistou, coisas que a gente almejava e que Deus disse não, que Deus acabou fechando aquela porta. Isso traz, como eu falei, um sentimento de melancolia, de ver que o tempo está passando e que talvez eu esteja ficando para trás, não é verdade? Isso é normal, meus irmãos. Isso é normal porque a gente vive ainda nessa presente ordem. Nessa presente ordem que diz lá Apocalipse 21:4, ainda é sujeita à morte, à tristeza, ao choro, à dor. Essa é a nossa presente ordem hoje no mundo caído. Mas graças a Deus, João ao testemunhar, aquele que está sentado no trono, ele pode falar, a antiga ordem já passou. Ou seja, tudo isso um dia vai passar e a nossa fé nisso tem que ser inabalável. Eu não posso falar para você aqui hoje que de forma mágica, da meia-noite para meia-noite 1, de 31 de dezembro para 1º de janeiro, todo o seu sofrimento será findado, tudo vai acabar. Eu lembro muito da pandemia, né, 2020, o pessoal ficava, vai acabar 2020 e acabou. E não acabou, na verdade. 2021 veio, a pandemia continuou, as vacinas foram chegar há mais tempo. Mas, meus irmãos, um dia isso vai acabar, um dia nós ali, com o apóstolo João, seremos testemunhas daquele que está sentado no trono e poderemos falar um dia, a antiga ordem já
passou, não haverá mais morte, tristeza, nem choro. Porque o Senhor Jesus, aquele que é assentado no trono, que se fez um de nós, enxuga dos nossos olhos todas as lágrimas, meus irmãos. E só aquele que criou todas as coisas é capaz de fazer todas as coisas novas. O Senhor que estava no começo da história, que inaugura a história, que intervém na história por meio de Cristo. Ele no final da história, ou no começo de uma nova história da eternidade, está assentado no trono. E essa é a base da nossa fé, não só para 2024, mas para a nossa caminhada. Existe um homem sentado no trono. Que bom que não sou eu. Que bom que é o Senhor que dá cabo da história, que inaugura a história e que vai dar cabo de todo o sofrimento. Tem uma música da banda Resgate, que tocou aqui recentemente, que fala: Ele é o único capaz de juntar o começo ao fim que ainda nem chegou, na equação do tempo e do espaço. E aí sim, um dia, nós teremos a plena paz. Mas é uma paz que, graças a Deus, inaugurada em Cristo, a gente já pode experimentar hoje e alimenta a nossa fé para 2024. Que Deus nos ajude. Amém. Amém. Eu fui sempre o do agora vai. A vida inteira. Sabe aquela dieta que você começa agora vai? O curso que você começa e fala agora vai. A vida inteira do agora vai. Quando eu era criança, eu queria, enfim, crescer. Toda criança é assim, né? A Antonella, minha filha de 2 anos e meio, ontem a gente estava sentado na cama, e aí eu estava meditando nessas coisas de ano novo e etc. Aí eu virei para a Antonella e falei assim: filho, o que você quer ser quando você crescer? Aí ela virou para mim e falou assim: eu quero ser grande. Porque a Antonella quer crescer fisicamente. Ela não quer pedir para o pai pegar as coisas para ela no lugar alto. Ela quer alcançar as coisas que ficam nos lugares altos. Eu era assim também. Aí depois que eu cresci bastante, né? Eu queria fazer 18 anos logo, porque eu queria dirigir. Agora vai. Com meu carro, trabalhando lá, ganhando lá o meu salário mirrado de estagiário, agora vai. Não foi. Aí vou casar, agora vai. Não tenha dúvidas, a Isabela é uma das expressões mais graciosas de Deus na minha vida, profundamente grato a Deus, mas eu tinha esse engano tolo que todo jovem antes de casar tem, né? De que a minha vida vai se resolver depois que eu casar. Não, não vai. Aí depois, não, vai vir filhos. E aí veio a Antonella e a vida vai resolver depois que eu tiver filhos. E não. E a gente vive nesse agora vai, né? A vida inteira é agora vai. O pessoal mandou para mim uma mensagem que eu dei muita risada, um meme da foto de uma academia no dia 2 de janeiro de 2024. Vai estar apinhada, porque é a turma do agora vai. Todo mundo do agora vai estar na academia em 2 de janeiro de 2024. As academias estarão lotadas. Os donos de academia vão estar ganhando dinheiro como ninguém. Em nome do agora vai. Eu vim desdizer esse agora vai. Eu vim dizer, já veio. Porque todos esses movimentos que a gente acabou de ver, que dizem respeito à esperança, que dizem respeito à santidade, que dizem respeito a serviço, que dizem respeito à vida comunitária como povo de Deus, que diz respeito à perseverança e que diz respeito à fé, tudo isso está centrado na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Tudo isso diz respeito ao fato de que Jesus Cristo se fez homem, morreu e ressuscitou. E ao ressuscitar, ele inaugurou uma nova era, a era da ressurreição. A era que a gente não diz agora vai, não. Já realizou. Já é. Aí talvez você esteja pensando, pô, pastor, mas eu estou olhando para a minha realidade e não estou vendo muito esse já é, esse agora já foi. Eu subo na balança e não vejo aquele peso que eu queria perder perdendo. Eu olho para a minha carreira, eu não vejo aquele dinheiro que eu queria ganhar, tá ganhando, não estou ganhando.
Como é que você pode vir me dizer que nós não somos o povo do agora vai, nós somos o povo do que já é? Isso é absolutamente contradizente àquilo que é a minha realidade. De fato, se a gente mede a nossa vida a partir de elementos materiais, a gente vai ser para sempre do agora vai. Agora, se a nossa vida ela está fundamentada no fato de que o Filho de Deus ressuscitou, e quando ele ressuscitou, ele inaugurou uma nova era, um novo tempo, o tempo da nova aliança, em que Deus ele já está operando aquilo que ele quer. Então a gente entra num ano não na expectativa do agora vai, mas a gente entra no ano na expectativa do o que Deus vai fazer na minha vida. Como membro desta comunidade da ressurreição, como alguém que participa desta nova aliança, que tudo foi iniciado nesse tempo de já está acontecendo. A morte já não tem mais domínio. Nós já temos essa esperança em nós, ainda que os nossos dias sejam absolutamente difíceis. Já estamos sendo transformados de glória em glória, a imagem do Filho nesse processo de santidade. Já estamos participando com Deus no nosso serviço, dia após dia, servindo e atuando com Ele, sendo parceiros dEle naquilo que Deus Ele está reconstruindo nesse mundo. Já estamos experimentando aqui e agora os efeitos daquilo que vai ser do lá e além, aqui na igreja do Senhor Jesus Cristo. E já estamos caminhando em perseverança e em fé. Então a pergunta não é se o ano novo vai ser feliz. A pergunta não é se o ano novo vai ser um ano feliz. Porque é isso que a gente diz, né, no dia 31 de dezembro, feliz ano novo. A pergunta é se o ano novo vai ser o lugar e o tempo no qual Deus vai operar todas as coisas novas por meio do seu Filho na minha e na sua vida. Essa talvez seja a pergunta de R$1 milhão. Não é o agora vai. Ontem chegou uma pessoa para mim e mandou uma mensagem para mim e falou: pastor, você que gosta de falar da Mega Sena, eu apostei e prometo dar o dízimo se eu ganhar na Urbana. Eu falei: então tá abençoado. Em nome de Jesus. Brincadeira. Mas o que vai fazer um ano novo não é ganhar na Mega Sena. Não é terminar aquele curso que você eventualmente queira. Não é perder o peso que você quer ou ter o corpo que você gostaria de ter. Não é conquistar todos os elementos. O que vai fazer 2024 novo é nós experimentarmos os poderes desta nova era que foi inaugurada na ressurreição, na minha e na sua vida em 2024. Aí o nosso casamento vira novo. A nossa relação com os nossos filhos é nova. A relação que a gente tem com Deus e com a igreja é nova. Aí são renovadas as coisas que nós fazemos e tudo aquilo que nós intentamos, ou eventualmente aquilo até que nós aspiramos. Porque chega em 31 de dezembro a gente está aspirando, né? E não tem problema aspirar. Não tem problema desejar, não tem problema querer. A pergunta de R$1 milhão é se isso faz, de fato, 2024 novo. A resposta que eu vim dar para você é não. Isso não faz 2024 novo. O que faz 2024 um ano novo na minha e na sua vida é nós já experimentarmos o poder da ressurreição, a era da ressurreição, o tempo da ressurreição. Aqui, agora, na minha vida, na sua vida, na minha casa, na sua casa, ao redor daqueles que estão perto de nós, no nosso trabalho, onde quer que nós estejamos, que a era da ressurreição, ela produza frutos hoje. Aí 2024 vai ser novo. Se não,
vão ser só mais 365 dias. Vão ser só mais dias que vão passar. E já que foi falado de uma banda de crente, eu estou com vergonha de citar uma banda de gente que não é crente. Uma banda chamada Biquíni Cavadão. Olha só que pecado falar sobre isso. Mas tem a música, né, da Janaína. Janaína acorda todo dia às 4h30. E já na hora de ir para a cama, ela diz que ela tem sonhos, porque os sonhos nunca chegam. A vida da Janaína é a vida do paulistano. A Janaína é aquela que trabalha, coloca a cabeça no travesseiro no fim do dia e mas ela diz que apesar de tudo ela tem sonhos. E que um dia a gente há de ser feliz. Não, nós fomos libertos da vida de Janaína no dia que o Senhor Jesus Cristo se levantou da tumba e inaugurou a era da ressurreição, cujos poderes já podem ser evidentes na minha e na sua vida hoje. Por isso 2024 vai ser novo. Se a esperança da ressurreição estiver em nós. Se a santidade operada pelo poder da ressurreição estiver operando em nós. Se o serviço, como parte comungante daquilo que Deus está fazendo no mundo, estiver em nós. Se a vida comunitária do Cristo ressurreto estiver operando em nós. Se a perseverança naquele que ressuscitou estiver em nós. E se a fé que recebemos, porque vã é a nossa fé, se Cristo não ressuscitou dentre os mortos. Por isso, meu desejo a você não é um feliz 2024. É um 2024 novo. Porque Deus faz novas todas as coisas. Abaixe sua cabeça. Vamos orar. Obrigado, Pai. Obrigado pela Tua palavra. Obrigado porque a gente não precisa ser mais aquele povo cansado da rotina, que anda, que vai, que, enfim, se movimenta a partir de elementos materiais, a partir daquilo que o Senhor menos se importa com a nossa vida. E Pai, não queremos ser Janaína, não queremos ser o povo do agora vai, queremos ser o povo daquele que diz, já somos uma nova criatura, já experimentamos o novo em nosso meio. Por isso, Pai, ao longo desse ano de 2024, nos conduz, nos dirige, nos abençoa. Ao longo de 2024, que o Senhor nos dê de Ti, que o poder da ressurreição opere em nós e que 2024 seja novo, não por causa de planos ou por causa de calendários, mas por causa do poder de Cristo operante em nós. Nós oramos assim, certos, confiados de que há um Rei sobre o trono e que faz nova todas as coisas. Nele nós oramos. Amém.